Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje é domingo, dia 1º de agosto de 2021. Dia 1º de agosto de 2021. Eu acho essa data maravilhosa porque ela está realmente demonstrando e mostrando a cada dia que o Senhor tem sido maior na nossa vida, em situações e circunstâncias, mas em tudo nós chegamos até aqui. Por isso, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, felizes, porque são bem-aventurados aqueles que aguardam no Senhor, aqueles que depositam seus fundamentos, sua vida, seus absolutos, seus problemas, suas dificuldades, mas colocam tudo sobre aquele que era, é e com certeza que virá e que sempre será o nosso Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. E nós estamos fundamentados, enraizados, capacitados por Ele para chegarmos até aqui. Então ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Já estamos no primeiro dia do mês 8 de 2021, né? Olha só até onde a gente chegou, até onde o Senhor nos trouxe. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Que você tenha um domingo maravilhoso, um domingo especial, um domingo assim muito memorável, né? Por causa dessa data tão importante, tão enigmática, né? Assim, puxa vida, dia 1º de agosto, né? E glória a Deus por isso, que o Senhor te abençoe e que o Senhor dê sobre e derrame sobre a tua vida um tempo maravilhoso e que nós possamos saudar, celebrar, identificar, né? E que nós possamos exatamente fazer com que esse dia seja especial, por quê? Porque até aqui o Senhor nos trouxe. Porque até aqui o Senhor nos fez realizadores, conquistadores, vitoriosos. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Glória a Deus, né? E eu sempre lembro do dia 1º de agosto porque eu tenho uma pessoa, né, amiga de muitos anos e também serva do Senhor, que é a Mônica. Hoje a Mônica está fazendo aniversário. Dia 1º de agosto ela faz aniversário. Então, beijo para você, Mônica, feliz aniversário e que nós possamos saudar esse dia de uma maneira maravilhosa. É um dia muito especial, uma data especial, porque nós chegamos até aqui. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E nós estamos, como sempre, todos os dias. Bom dia, Eva, Carlos, Débora, Raquel, Fábio, Cris, Danielzinho, Deus abençoe. Eva, um beijo para você e também para o Carlos e também toda a família. Nós estamos orando sempre pela Cristina, estou orando pela Margarete, né? A sua vida, né? A sua família, os seus netos, o seu filho, sua nora, né? Estamos orando, colocando tudo isso diante do Senhor. Bispo Antônio também, Deus abençoe. Bispo Antônio, Priscila, Suzy, todos os familiares, todos os queridos, família da Suzy, a família do Bispo Antônio, e também estamos orando sempre pela Cecília, né? Pela Cecília e pelo Murilo. Pelo Murilo, Deus abençoe a todos também, a presença, o poder, o mover do Senhor se derramando a cada dia, nos confirmando como servos do Senhor, engrandecidos e também, não engrandecidos em nós, mas engrandecidos porque Ele está em nós, Jesus Cristo, aquele que era, é e sempre será, e aquele que há de vir, né? Fazendo alusão de maneira correta ao livro do Apocalipse, aquele que era, que é e que há de vir, como diz lá em Apocalipse. Então, nós estamos maravilhados porque a alegria do Senhor é a nossa força, e que você viva a alegria do Senhor. Que nós aprendamos, né, até de maneira matemática, identificar de que em tudo o Senhor tem sido maior. Problemas existem, dificuldades não tem como não ter. No mundo tereis aflições, como diz o próprio Senhor Jesus. Mas em tudo nós devemos ter bom ânimo, a vida do Senhor, a presença do Senhor, a plenitude do Senhor
tem que ser realmente destacado, louvado, engrandecido a cada dia na nossa vida. Assim, é para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para o louvor da sua glória e não podemos viver diferentemente disso. Glória a Deus. Estamos lendo a palavra do Senhor, dentro da palavra do Senhor. Já lemos o livro de Mateus. Olha, um livro maravilhoso, é um livro que faz a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, e é por isso, né, que o livro de Mateus fala do Antigo Testamento de maneira literal, em pelo menos 65 partes do seu livro. É um livro que fala do Antigo Testamento a todo momento, fazendo exatamente essa ponte, né, entre o Antigo e o Novo, uma ponte que nós chamamos, claro, Jesus Cristo, ele é o verbo, né, que se fez carne, ele é a lei, como dizem os judeus messiânicos, Jesus é a Torá. Então Jesus é a Torá, ele é a palavra personificada, incorporada na plenitude, né? E já pensamos a respeito de tantas coisas, e por causa disso lemos também a parábola do bom samaritano, pontuando de maneira escatológica a cada momento, a cada tempo, né, o que significa o sacerdote ter passado de largo, o que significa o levita ter passado de largo, mas o que significa o samaritano tendo olhado aquele viajante que havia sido assolado, né, havia sido flagelado pelos assaltantes, simbolizando o diabo. O que ele faz com aquilo? E o bom samaritano é Jesus Cristo, e aquele viajante é a humanidade. Falando de épocas, né? Falando de eras, o sacerdote simboliza a era desde os patriarcas, porque eram também sacerdotes, até a lei de Moisés, enquanto o levita simboliza a era da lei. A era da lei é, né, na verdade, a manifestação mais tarde do próprio samaritano, porque a época da lei é Jesus Cristo. Aí você vai falar, mas Jesus é do Novo Testamento, né? Ele inaugura a época da graça. Ele inaugura a época da graça, com certeza. Ele dá toda a condição da época da graça se manifestar. Só que ele representa a época da lei. Eu sempre falo para você que Jesus Cristo, ainda que esteja no Novo Testamento, mas de maneira espiritual, ele diz respeito ao Antigo Testamento, né? O Novo Testamento começa exatamente de maneira didática. O Novo Testamento ele começa de verdade, né, espiritualmente, em autoridade, a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Quando ele sobe ao céu, né, sendo encoberto pelas nuvens, ali começa o Novo Testamento. Então você tem todo esse momento e essas eras simbolizado numa parábola tão maravilhosa, tão lúdica, tão bonita, que é a parábola do bom samaritano. Mas o que significa, né? E esse samaritano deixa ao encargo do hospedeiro, representando o Espírito Santo, né? Na hospedaria, simbolizando a nossa comunhão, né? Através da qual as portas do inferno não prevalecem. E aí vem, né, aquilo que significa os 2 denários. Os 2 denários são cada dia para Deus, como diz Pedro, lembrando do texto de Salmo capítulo 90, versículo 4, para Deus um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Falando exatamente, creio eu, desses 2 denários, que é o momento em que nós estamos passando. Nós somos essa parte da humanidade. Nós somos esse viajante, né, que estamos sendo curados, as nossas feridas estão sendo atadas, nós estamos recebendo azeite que simboliza a cura, a presença, a manifestação do Espírito Santo em todos os níveis, mas principalmente no aspecto espiritual, mas também nós também estamos recebendo o vinho, não é assim que o samaritano faz? A Bíblia fala que o samaritano derrama sobre aquele viajante nas suas feridas azeite e vinho. Claro que é simbólico, porque, por exemplo, o vinho, se você for olhar de maneira profilática, né? O vinho não tem uma capacidade de remédio, né? Mas o vinho simboliza isso, o azeite e o vinho. E depois diz a palavra que ele leva esse viajante para a hospedaria. O hospedeiro, representando o Espírito Santo, fica com a responsabilidade de cuidar desse viajante até que ele volte.
significando aquilo que fala em Efésios capítulo 1, que o Espírito Santo é o penhor da nossa eternidade, da nossa salvação. Ele está depositado em nós, cuidando de nós, até que o bom samaritano volte, e o bom samaritano é Jesus Cristo. E a gente pensou sobre isso na história, conversamos a respeito, dentro desse processo escatológico que a gente está estudando. E eu queria falar dentro dessa escatologia, pensar com você, e a gente vai orar, porque hoje é dia de festa, né? Hoje é dia de alegria. Eu creio que todo primeiro dia do mês tem que ser um dia de alegria. Eu sempre ensino às minhas filhas das primícias, né? E eu converso com elas sempre o que significam as primícias, né? Então, é o mais importante, é o primeiro, é o mais excelente, que precisa ser destacado e pontuado sempre, né? Então, aqui em casa, quando eu falo para as meninas não ficam sem entregar as suas primícias todo ano, né? Claro, é simbólico, né? Claro que às vezes não é no mês de janeiro, que nem sempre o mês de janeiro consegue isso, mas sempre elas falam: pai, aqui estão as minhas primícias, né? Então, ensinar de uma maneira a observarmos não o ritual em si, né? Não o significado tão somente de uma coisa de lei, né? De cumprimento, de tabela, de picar cartão naqueles dias ou naquele momento, mas é ensinar o sentimento do que significa e porque para Deus nós devemos sempre entregar o nosso principal, o nosso melhor, o nosso excelente, porque Ele fez isso conosco. É apenas, né, uma resposta àquilo que Ele fez. O que Ele fez? Ele entregou o seu unigênito por nós, se transformando em primogênito, mas o seu unigênito foi entregue por nós para que nós fôssemos redimidos, fôssemos remidos daquilo que nos condenava, né? E em Jesus Cristo existe toda essa condição. Então, falando de escatologia, dentro dessa linha de raciocínio, eu sempre falo para você que não é apenas um estudo. Estudo você tem aí a todo momento, todos os livros, todos os grandes ministradores do assunto de escatologia, né? Mas para nós aqui, quando nós falamos de escatologia, é falar de vida, é falar de esperança, é falar de disposição, é entender a palavra de Deus, saber que a palavra de Deus fala de todas as coisas de maneira transparente, de maneira didática, e a própria palavra de Deus explica a si mesma, né? A própria palavra de Deus é maravilhosa. É apenas a gente abrindo o nosso entendimento para verificarmos esses detalhes, mas a palavra de Deus, ela está aqui. Eu sou daqueles que creem, espero que você creia comigo, de que se a Bíblia for lida por uma criança, com seu sentimento sincero, com seu coraçãozinho, com certeza Deus vai falar com ela. E a palavra de Deus será para essa criança algo tão impressionante e maravilhoso, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela fala, porque ela nos pontua, ela nos exorta, ela nos edifica, ela nos consola e nos prepara para que essa esperança esteja cada vez mais fundamentada. Então não é uma palavra positiva, ou não é um positivismo, não é um estado positivo, não, mas é algo contundente, é algo fundamentado, é algo enraizado. Então falar de escatologia é tudo isso. Nós estamos falando a partir do Mateus capítulo 21, quando nós começamos, principalmente falar e abordarmos o sermão profético de Jesus Cristo, que eu digo que é o Apocalipse de Jesus, né, que são os últimos acontecimentos. Jesus começa a pontuar cronologicamente os fatos. E como nós devemos trabalhar esses fatos? Dividindo primeiro em grupos, 3 grupos que Paulo diz lá em Romanos capítulo 15. 3 grupos, o grupo de Israel, o grupo gentílico e o grupo da igreja de Deus. Porque quando eu faço isso, a palavra de Deus ela vai se ajustando e vai nos ajustando
a todos os acontecimentos de uma maneira muito simples e muito tranquila, né? Então nós entendemos quando Jesus fala que qual é o princípio das dores. E o que é o princípio das dores? Para mim, estou falando agora eu chamo de tribulação. Não é a grande tribulação. Já entendemos a diferença. Mas é uma tribulação, que é exatamente o que nós vivemos. E a Bíblia fala, Jesus falando em Mateus, que fala de rumores. Eu creio que na nossa sociedade nós estamos vivendo o tempo dos rumores. E o que é rumor? Rumor é aquilo que hoje em dia a gente poderia chamar, como o pessoal fala no dia a dia, a todo momento fala a respeito, de fake news, né? Uma notícia falsa. Rumor nem sempre está baseado em acontecimentos de fato, mas é um rumor, é algo que eu ouvi dizer, é algo que eu ouvi falar, é algo que parece que está acontecendo. Então nós vivemos, e eu não estou com isso determinando o calendário, tá? Dia tal, mês tal, vai acontecer tal coisa. Mas eu entendo que é um processo. É um processo de desgaste em todos os sentidos, né? E esse processo de desgaste está muito baseado nos rumores. A Bíblia está baseada, o mundo espiritual está baseado, a tua vida, a minha vida, a nossa vida está baseado na palavra, quer queiramos ou não, quer você concorde ou não com isso. A palavra, ela é imprescindível para o ambiente espiritual se manifestar, seja do lado positivo ou do lado negativo. Mas é uma evidência. É uma constatação. Até porque Jesus se propõe a ser chamado de maneira sinônima de palavra. Não é assim que João fala? A epístola de João fala? O Deus e Pai, né? A palavra e o Espírito Santo. Então, dentro dessa lógica, os rumores é um tempo de grande desgaste. Porque se fala muito, mas nem sempre é evidente, nem sempre é comprovado o que se fala. Mas o Senhor Jesus fala que é filho contra pai, irmão contra irmão. Que eu falei para você que nós estamos vivendo um tempo, não é de guerra. Às vezes as pessoas falam muito sobre a Terceira Guerra Mundial. Eu não gosto muito desse termo Terceira Guerra Mundial, não obstante eu entender o que as pessoas estão querendo dizer, né? Quando os países se juntam em blocos para, né, irem às vias de fato, né? É a Terceira Guerra Mundial. Porque eu acho, a impressão que eu estou tendo, que esse desgaste está indo em tais proporções que não precisa um país contra o outro. Dentro do próprio país existem pequenos conflitos, pequenas guerras, né? Então nós temos aqui no nosso país, por exemplo, seja na área política, seja na área governamental, né? Seja na área federal, municipal, estadual, por uma série de razões. Eu não estou discutindo o mérito. Eu só estou falando que tudo isso está sendo um desgaste muito grande. E isso é no Brasil e isso é no mundo inteiro. Eu falei para você o que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos criou um ministério, um departamento chamado, né, o ministério que vai verificar, vai aferir, vai investigar o terrorismo doméstico. O que é o terrorismo doméstico? É aquele que é da terra contra os seus próprios irmãos, que é o que está acontecendo, não nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Alguns em vias de fato, outros só na narrativa, mas que está acontecendo o conflito está. Então esse desgaste é que é evidente e que eu olho com você com preocupação, orando, intercedendo por essa situação, né? Porque essas coisas estão chegando na família. Haja vista o que está acontecendo nas redes sociais. Dependendo da tua linha de raciocínio em relação à tua opinião, à tua filosofia, por exemplo, política, pronto. Já é criar uma animosidade. E dentro de uma rede social familiar.
Quantos não foram? Hoje em dia o termo é cancelado, né? Quantos não foram cancelados dentro de redes sociais, dentro da própria família? Primos, irmãos, cunhados, né? Para não dizer pai, filhos, por causa de uma opinião. Isso desculpe, isso há décadas atrás, isso era... Nem se cogitava isso. E agora é normal. Dependendo do grupo que você está, você não pode nem falar da tua opinião, né? Não foi uma atriz da Rede Globo, Juliana Paz, se eu não me engano, o nome da atriz é Juliana Paz. Ela foi falar uma opinião dela, que, pelo que parece, era contrário à opinião de muitos dessa organização televisiva, né? Cancelaram ela, falaram um monte de absurdo a respeito dela só porque ela falou a opinião dela. Só isso. Então você perceba essa animosidade cada vez mais parte da sociedade brasileira. Então isso significa o quê? Desgaste. E depois Jesus fala como ele chama, da grande tribulação, mas que isso não viria antes de se manifestar aquele que é segundo a eficácia de Satanás, como Paulo pontua, mas ele fala que é para voltar ao livro de Daniel. Quem quiser, leia, né, o livro de Daniel a respeito daquele que é segundo a eficácia de Satanás, que é o anticristo. Então, a grande tribulação, ela está pontuada pela manifestação do anticristo. Só que a manifestação do anticristo tem a ver também com o arrebatamento da igreja. Por que o arrebatamento da igreja? Porque a manifestação do anticristo vai inaugurar a semana de número 70 de Daniel. A semana de número 69, né, foi como que paralisada nesse processo dos 2 denários, dos 2000 anos, que não é 2000 anos literal, não obstante ser uma coisa bem próxima do calendário, creio eu, mas não posso afirmar, não tenho, seria até irresponsabilidade minha falar isso, mas que significa o quê? Significa que esse tempo, creio eu, já esteja no seu final, esse ato, esse espaço. Então é tempo, claro, da Igreja de Jesus Cristo se manifestar, não se manifestar numa revolução, né, num movimento filosófico, governamental, não, mas é num movimento espiritual, se movimentarem em buscar a santidade, em buscar e celebrar a consciência espiritual do verdadeiro Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, e do seu tamanho, principalmente do seu tamanho. Como que a igreja enxerga o tamanho de Jesus Cristo? Como diz lá em Efésios capítulo 4, do versículo 11 em diante. A perfeita varonilidade, né? Então, é esse momento. E aí, o Senhor Jesus fala que, claro, quando for manifesto esse que é segundo a eficácia de Satanás, segundo aquilo que está escrito nas cartas de Tessalonicenses, né, Paulo falando, que é a manifestação, mas com evidências bíblicas, esse arrebatamento já estará acontecendo. Quem será eleito para fazer parte do arrebatamento? Aqueles que são lavados na vestes do cordeiro, no sangue do cordeiro, têm as suas roupas alvejadas pelo sangue do cordeiro, e bem-aventurados aqueles que fazerem parte da primeira ressurreição, como diz o livro de Apocalipse. Bom, a partir daí, a manifestação do anticristo começa a 70ª semana de Daniel, e dentro dessa semana vem a grande tribulação. Essa grande tribulação ela está dividida em 2 tempos, em 2 períodos. O primeiro tempo, de 3 anos e meio, como diz a palavra, 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, ou 2 tempos, mais 1 tempo, mais meio tempo, como diz lá em Daniel. A gente leu vários textos, Daniel, Apocalipse, a respeito disso,
aí significa 3 anos e meio. Dentro desses 3 anos e meio, o primeiro período é o período da aliança do anticristo com o povo de Deus, aqueles que pertencem ao povo de Deus, que é o primeiro grupo que havia até então rejeitado Jesus Cristo. Mas por causa do flagelo, por causa daquilo que vão viver, muitos deles se converterão porque não aceitarão a marca da besta. Então essa marca, ela virá na grande tribulação. A igreja, tida como povo gentílico, que se lavou ou se permitiu lavar pelo sangue do Cordeiro de Deus, não estará nesse momento mais, porque ela estará na boda do Cordeiro. Enquanto houver as bodas do Cordeiro para um grupo, esse outro grupo estará vivendo, infelizmente, tudo aquilo que diz na grande tribulação, que não é a tribulação. O que para mim nós estamos vivendo hoje, a tribulação, mas não é a grande tribulação, porque a grande tribulação é 7 selos, 7 trombetas, né, que fala o Apocalipse e que fala de todos os ais, os 3 ais, lá de Apocalipse capítulo 19 e tudo mais. Não é esse momento. Haverá remanescente? Haverá. Em todo momento. Eu fiz alusão do populacho. Haverá o populacho? Haverá. Quem é o populacho? É aquele povo que no tempo do Egito, quando o povo saiu, outros povos saíram com o povo de Deus. Porque foram no vai da valsa, alguns foram e outros foram por consciência. Por exemplo, Caleb. Caleb não é hebreu, né, na origem, mas Caleb era pertencente a esse populacho. E foi Caleb que conquistou o Monte Hebron, né? Fazendo alusão àquilo que é Jerusalém hoje, e que foi no tempo de Davi. Então, é exatamente esse momento que, novamente, entre aspas, esse populacho se manifestará, mas pelas dores, pela dificuldade, porque não vão aceitar a marca da besta e vão ser, né, identificados por isso e vão sofrer por isso. Está lá na grande tribulação. A grande tribulação, ela vai desde o capítulo 5 de Apocalipse até Apocalipse 20, né? Até Apocalipse 20. 18 é a queda da Babilônia, 19 é a bodas do Cordeiro e a volta do Senhor Jesus, 20 é quando começa o milênio. Agora, esse outro milênio não é o milênio dos 2 denários, é outro milênio. É o milênio dos 1000 anos, onde virá o Senhor no seu governo, junto com agora a noiva. Agora não é mais noivo e noiva, agora é marido e esposa, né? Voltando das bodas para impetrar o seu governo de 1000 anos. Por que o governo de 1000 anos? A gente vai conversar a respeito nesses dias, mas eu quero dizer com tudo isso que em todo momento, e eu li com você aquilo que aconteceu e por que acontece, né? O Senhor leva Enoque, a Bíblia fala em Hebreus para que Enoque não conhecesse a morte, e leva Enoque para si, exatamente um pouco antes de se manifestar Noé e a confecção da arca. Por quê? Porque Eliseu simboliza essa noiva que vai se encontrar com o Cordeiro e que não conhece a morte. Para nós, a morte aqui é a segunda morte, né? Para nós, essa morte significa o quê? Significa passar pelo cálice da ira de Deus. E Enoque representa. Aí você vai falar, coitado do Noé, então Noé representa esse primeiro grupo que vai ficar na grande tribulação? Ele representa. Mas com tudo isso, Noé representa, mas Noé foi livrado de tudo. Noé vivia em estado de céu, né? Não é assim que acontece dentro da arca? O ambiente, a atmosfera na arca era diferente do mundo. E foi esse ambiente que germinou, gestacionou aquilo que profeticamente mais tarde seria chamado, ou é chamado, porque vai acontecer ainda, ou será chamado de 1000 anos.
porque é quando a arca estaciona na terra e Noé sai com a sua família e começa tudo de novo. Só que Isaías aí fala que são novos céus e nova terra, que é esses 1000 anos do governo de Jesus Cristo com o seu povo, com a sua gente, como disse algumas traduções bíblicas, principalmente as mais clássicas, as mais antigas. Então, é esse momento. E a gente leu também Elias e Eliseu, exatamente a mesma coisa. No momento em que Elias atravessa o Rio Jordão, lembram da história? Ele passa por Betel, ele passa por Jericó, aí ele atravessa o Rio Jordão e de repente o Senhor o traslada. Porque Elias simboliza exatamente essa igreja, esse povo, essa noiva, que, entre aspas, não conhece a morte. Mas não significa que Eliseu era pior por causa disso. Assim como Noé, Eliseu também vive um momento espiritual maravilhoso, muito especial. Porque Eliseu, ele cumpre o dobro, exatamente o dobro, até matematicamente. Se você contar os milagres de Elias em relação aos milagres de Eliseu, você vai perceber que Eliseu fez o dobro de Elias. Por quê? Porque Eliseu simboliza no Antigo Testamento aquilo que o Senhor vai falar escatologicamente. Porque Eliseu representa o povo, o primeiro grupo, que ficará para realmente, destacar, adorar e se prostrar diante daquele que era, é e há de vir o Messias, o prometido das nações, a verdadeira estrela da manhã, o sol da justiça. Então, esse grupo. Então, eu estou repassando com você só para a gente entender Agora não precisa mais ler, porque já lemos tantas passagens, então a gente só está repassando tudo isso. Então, o que diz a respeito de grande tribulação está entre Apocalipse 5 e Apocalipse 20. São 15 capítulos do Apocalipse falando da grande tribulação. Obviamente, existem alguns acontecimentos que a teologia chama de, se eu não me engano, paratentéticos, alguma coisa assim, significando parênteses dentro desses capítulos, que são 144 mil, são as duas testemunhas, alguns acontecimentos que não estão cronologicamente ligados à grande tribulação, mas são acontecimentos que são estabelecidos dentro de um processo escatológico. Bom, chegamos até aqui e glória a Deus por isso, porque é tempo de festa, é tempo de alegria. 1º de agosto é uma data muito emblemática dentro do que significa até aqui nos trouxe o Senhor. Já vivemos a primeira parte, o primeiro, vamos dizer, semestre do ano de 2021, já chegamos no mês 7, já passamos o mês 7, já estamos no mês 8. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, João capítulo 5, versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então existe sim nas Escrituras a vida eterna. E esse primeiro grupo, que num primeiro momento rejeitou o príncipe da paz, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, será revista essa condição. Até pelo próprio grupo até pelo próprio primeiro grupo fará uma revisão do entendimento. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então, aqui, o Senhor está falando do quê? Está falando desse grupo que não aceitou Jesus, mas que vai aceitar esse anticristo, que fará aliança com esse primeiro grupo.
A palavra do Senhor diz aqui em João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem, ou seja, uma progressão de acontecimentos, né? O anticristo também, agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E o que é o anticristo? Às vezes a gente pensa, e eu percebo na igreja, assim, de maneira coletiva, né, na maioria das pessoas que pensam, que o anticristo ele tem uma aparência de anticristo, né, que ele fala impropérios, tal. Pode até ser também porque a Bíblia fala que lá na grande tribulação realmente haverão. Mas esse anticristo, ele é mais sutil. E o que é anticristo? É anti a palavra. Às vezes a pessoa fala da palavra, mas ela fala da palavra como a serpente falou para Adão e Eva. Não nega a palavra inteira, não nega a palavra em si, mas ela vamos dizer assim, ela deprecia a palavra, ela reduz a palavra, ela torna a palavra mais limitada. É exatamente a atitude do anticristo. Porque se utiliza de todo o vocabulário, de todo o movimento, e é da parte de dentro, não é da parte de fora, porque a Bíblia fala que, se possível for, enganará os eleitos. Então, é alguém de dentro, e eu percebo isso no dia a dia, quando essas pessoas trazem uma palavra que apequena Cristo, que faz o Senhor Jesus menor do que ele é. E isso é anticristo. No nosso contexto, será destruído pelo próprio Jesus. Isaías 11:4 diz: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios. Aí Paulo pontua, né, trazendo a palavra de Isaías, confirmando, ratificando, referendando a palavra de Isaías. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Quem o detém é esse grupo, porque o Senhor ainda está em tratamento com esse grupo. Esse grupo está de lado e esse grupo está sendo atendido, que é chamado do povo gentílico, que somos nós. E, para terminar, Apocalipse, capítulo... Eu vou ler aqui, passando vários textos aqui. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Mas a besta, agora falando da grande tribulação, do final da grande tribulação, do final da última semana de Daniel, da semana de número 70, da 70ª semana. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. A besta é o anticristo. O falso profeta é a outra besta. São duas bestas. Uma besta de maneira política, outra besta de maneira religiosa ou espiritual, né? Que é chamado de falso profeta, com sinais feitos diante dela. Seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E aí vem Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, aí fala dos 1000 anos, eu não vou entrar nessa seara agora, né? Porque aí depois a gente vai explicar tudo direitinho. E é só para falar que será segundo a eficácia de Satanás. Por quê? Porque Satanás vai reunir tudo aquilo que foi para ele laboratório, né? Então o Império Babilônico foi laboratório? Foi um laboratório. Foi consistente no seu objetivo? Naquela época foi. Depois veio o Império Medo-Persa. Foi um laboratório? Também foi um laboratório. Depois vem o Império Greco-Macedônio, também foi um laboratório, também foi um laboratório. E depois vem o Império Romano. O que diz na palavra, que a gente entende no livro do Apocalipse, que esse quarto império, chamado Império Romano, ele será de alguma maneira ressuscitado lá na grande tribulação. Então você tem o Império Babilônico, representa a soberba humana. Você tem o Império Medo-Persa, representa, desculpe o termo, a bestialidade humana, representa a violência.
E você tem o Império Greco-Macedônio, que representa o que espiritualmente falando? Não o povo em si, mas espiritualmente falando. Representa a sutileza, a prisão da mente, a guerra mental, né? Então, todos esses impérios serão como que, segundo o livro de Apocalipse, serão todos reunidos, todas essas identidades serão reunidas numa só identidade, coroada pelo o quarto império. Aí você vai falar, mas esses impérios já não passaram do momento? Passaram. Mas cada um deles é um laboratório para Satanás. E cada um deles, em certo grau, foram eficazes e deixaram marcas na humanidade. Cada um deles. A soberba, a bestialidade, a violência, né? E tudo aquilo que a gente observa. E também tem a questão da mente, da prisão da mente, né? Hoje em dia é normal você ouvir os adolescentes, ou, né, boa parte deles, falar que está com problema, ou é transtornos não sei do que, é transtorno não sei do que, coisas que até a nossa geração, 20, 30 anos atrás, não se ouvia falar. Hoje em dia, gente, é difícil o adolescente que não tem um problema psicológico, um problema de ordem emocional. É muito difícil. Então está havendo sim um desgaste. E essa questão do Império Greco-Macedônio é muito forte a respeito disso, né? Quando você vai para a filosofia, eu não estou falando contra a filosofia em si, mas eu estou falando sobre os resultados, né? Humanismo, existencialismo, liberalismo, antropocentrismo. Você vai lá na filosofia, você entende tudo isso. Mas que são o quê? São plataformas que apequenam a presença e o poder do Espírito Santo, da Trindade, do Filho e do Pai. Vamos dizer, são ferramentas que apequenam, em alguma proporção, o tamanho da Trindade, do Elohim, como diz no hebraico a Trindade no Antigo Testamento. Então, você percebe que cada um desses impérios deixaram as suas marcas na personalidade humana, do gênero humano. São marcas profundas e que nós temos muitas dificuldades em combatermos, até mesmo em estabelecermos, né, cura ou libertação sobre isso. Não é o endemoniamento. Eu diria que é muito mais do que isso. É a degeneração do gênero humano, sendo cada vez mais escravo desses impérios, não é? E aí vem o romano, que o romano é a mistura de tudo isso com a religião. A mistura de tudo isso com a religião, quando você vai lá para a estátua da visão de Daniel, desculpe, já estou terminando, você vê lá, é ferro com barro. A Bíblia fala que se junta, mas não se dá em casamento. Não cria uma amálgama, mas é por interesse. Por interesse que acontecem essas alianças. São interesses, né, venais. São interesses de hora, de momento, mas que fazem uma destruição. Então é exatamente isso que aquela pedra que Daniel vê, que é cortada da montanha, né, do monte, sem mãos humanas, e que vem destruindo todas as coisas, quando diz lá, na volta do Senhor Jesus e na inauguração do milênio. Bom, estamos pensando a respeito de escatologia e o que significa, né, esse processo escatológico e por que nós estamos tão esperançosos. 1º de agosto de 2021. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, a sua pedra de esquina, a sua pedra de escape, a pedra principal que os sábios, os poderosos rejeitaram, é exatamente o nosso fundamento e é a nossa pedra inaugural para uma nova etapa e um novo tempo. 1º de agosto.
uma nova etapa e um novo tempo que se avizinha. E nós já estamos como quem sonha. Glória a Deus, porque até aqui nos trouxe o Senhor. É por isso que hoje, amém, a Eva falou, amém, Jesus vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É verdade, Eva. Então nós vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus, colocarmos tudo isso que o Senhor nos deu até aqui, nos trouxe. Kátia, estou sempre orando por você, pela tua casa, pela Rafa, por esse momento que você está passando, né? Que o Senhor esteja no consolo, no conforto, derramando da paz que excede entendimento e que você encontre a alegria do Senhor para te fortalecer também. Então nós vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor e por causa do primeiro dia de agosto, né? Hoje, à tarde, às 4h30, nós vamos comemorar a Santa Ceia. Se você quiser um copinho de suco de uva, um pedacinho de pão, né? Se você puder providenciar, e aí a gente comemora junto e celebra junto a ceia do Senhor. Junto, distantes na quilometragem, distantes de maneira geográfica, de maneira física, mas em comunhão no nosso coração, através da qual as portas do inferno não prevalecem. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado. Chegamos até aqui. Ao Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Passamos por momentos até aqui não muito fáceis, em situações e circunstâncias que só o Senhor, para nos dar consolo, conforto e paz, mas chegamos até aqui. Por isso nós nos rendemos aos teus pés, te agradecendo e te louvando, porque o Senhor nos trouxe, porque o Senhor nos deu tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque a tua vontade prevaleceu e o Senhor nos deu vigor. E a ti toda a grandeza, toda a plenitude, toda a majestade, toda a glória em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre os nossos queridos que estão aqui, nossos familiares, meus pais, meus tios, minhas tias que estão por aqui, também, ó Deus, primos, sobrinhos, netos, filhos, avós, idosos, marido, esposa, pais. Senhor, derrama-te sobre cada um, trazendo da tua glória, do teu mover, seu João, dona Dália, dona Nadir, seu Toninho. Senhor, derrama-te. Traz a tua glória, ó Deus, traz a tua presença, nós te louvamos, nós te engrandecemos, o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor é Deus, e nós estamos aqui exatamente para vivermos o teu propósito, para dizermos sim àquilo que o Senhor tem como plano sobre as nossas vidas, como diz Jó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não, Senhor, que os teus planos se cumpram em nós e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso país, o nosso Brasil. Está vivendo uma situação tão difícil, de um desprezo tão grande. Senhor, tem misericórdia, tua graça, tua glória se derramando, perdoando os nossos pecados como nação brasileira e também, por que não dizer, como igreja, porque nós como igreja também erramos em apequenarmos o Senhor. E nós te pedimos perdão para que o Senhor possa realmente restaurar a tua grandeza, a tua plenitude, o teu mover, o teu domínio sobre o nosso povo, o nosso país, a nossa gente, a nossa nação. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Perdoa o nosso pecado. Senhor, e que nós aqui, dia 1º de agosto, estejamos em celebração, em comemoração, em alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nós vivamos sim um domingo muito especial, inaugurando essa nova etapa, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, um domingo maravilhoso, um domingo cheio de vida, de propósito, e nós te louvaremos e adoraremos e entoaremos louvores, celebrando e também identificando que em tudo o Senhor está à frente, em tudo o Senhor está na nossa retaguarda, em tudo a tua nuvem de glória tem nos protegido. Por isso a ti toda honra, toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça
Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Porque porque o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa, como foram a tua marca, a tua proteção, a tua cobertura, assim seja a partir de hoje até todos os dias da tua vida, e o Senhor se manifeste poderosamente sobre você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te dê um domingo aí maravilhoso, bom almoço, até mais tarde, às 4:30 da tarde, comemorando, celebrando mais uma ceia do Senhor. Deus abençoe, fique na paz, domingo de macarrão, para muita gente, Deus abençoe, boa macarronada para você, um bom almoço para você, Deus fique com você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Um beijo, até mais tarde, tchau, tchau.